Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Assistam aos vídeos, compartilhe os vídeos, comente, deem seu like, seu dislike, se for o caso. E hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariotes. Há quem diga que ele foi um herói, pelo menos para os cristãos deveriam considerá-lo um herói. Há quem diga que ele foi bandido, traidor, também é visto dessa forma por muitos cristãos. Há até evangelhos apócrifos, né? Que aponta Judas como sendo um herói. E se não fosse ele, Jesus não teria sido entregue aos judeus e, por fim, aos romanos que o crucificaram. E não havendo esse traidor herói, que foi Judas, que seria dos cristãos, né? Não haveria o sacrifício redentor de Jesus. Como é que a profecia, a suposta profecia, que nem profecia era, né? Não há nenhuma profecia no Velho Testamento que aponta que haveria esse traidor, que trairia o tal do Messias. Não existe isso. Isso é uma invenção. É um texto que eles pegam, os cristãos pegam, né, do Velho Testamento, de o descontextualiza, dizendo que se aplica a Jesus. Não tem nada a ver. Pois bem, hoje nós vamos ver as mentiras por trás da morte de Judas. Judas, herói ou bandido? Então, Judas, que havia traído Jesus, vendo que este tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei quando traí sangue inocente. Eles disseram: O que nós temos a ver com isso? Isso é com você. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e saiu. Então foi, então foi se enforcar. Então foi se enforcar, diz a passagem. Mas os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Depois de consultarem uns aos outros, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro, como lugar para sepultar estranhos. Por isso aquele campo é chamado de Campo de Sangue até o dia de hoje. Ou seja, até o dia em que esse evangelho foi escrito, o de Mateus nesse caso, aquele campo era chamado de Campo de Sangue por causa dessa questão. Bom, aqui é a passagem que ele escreve como se deu a morte de Judas, né? E bem como o preço que lhe foi pago por trair Jesus. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. Os presentes ali somavam cerca de 120 pessoas e disse: Homens, irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse profeticamente nas Escrituras a respeito de Judas, que se tornou guia dos que prenderam Jesus, pois ele foi contado entre nós e foi escolhido para participar neste ministério. Esse homem, isto é, Judas, né, comprou um campo com o salário da injustiça e, ao cair de cabeça, seu corpo rebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles de Acéldama, isto é,
campo de sangue. Atos, capítulo 1, versos 16 a 19. Bom, quando nós comparamos o que foi dito por Mateus, que foi a passagem que abrimos o vídeo, em Mateus 27, 3, 8, e comparamos com o que é dito em Atos, aqui capítulo 1, versos 16 e 19, encontramos diversas contradições, pessoal. Os cristãos, é óbvio, né, vão tentar costurar essa mentira, ou essa contradição, essa contrariedade, de diversas formas, né? Vão negar a todo momento a, a contradição presente nesses dois textos. Os dois textos dizem coisas diferentes, pessoal, totalmente diversas. Acima vemos duas passagens conflitantes do Novo Testamento, ou seja, contraditórias. Entretanto, os crentes, como não aceitam dizer que na Bíblia há contradições e erros, tentam conciliar ambas as narrativas, dizendo que foram os sacerdotes de fato que compraram o campo, mas como o dinheiro havia sido de Judas, então indiretamente teria comprado o campo. Entenderam? Porque a passagem de Mateus diz que Judas chegou lá perante eles, né? E por remorso pegou, disse que havia traído sangue inocente e pegou as moedas e jogou lá. Aí diz, aí a passagem vocês viram, né? Que eles pegaram esse dinheiro e não quiseram depositar no tesouro do templo, né? Vocês não quiseram juntar aquelas moedas juntamente com o que já havia no templo, com o dinheiro ou com as moedas que havia no templo, alegando que seria ilícito, impróprio, né? Que aquelas moedas teriam vindo, teria provocado a morte de alguém e seria o preço de sangue de alguém. Bom, então diz o texto que eles pegaram e compraram um tal de um campo. Aí que os cristãos entendem? Os cristãos entendem que foram os sacerdotes que compraram o campo, tá entendendo? Porque o livro de Atos, no capítulo 1, como nós vimos, nos diz que quem comprou o campo foi Judas. Vejam, o tal do Pedro, né, por inspiração, diz que Judas havia comprado um campo aqui, pois ele foi contado entre nós e foi escolhido para participar desse ministério. Esse homem, quer dizer, o Judas, comprou um campo. Veja, esse homem, Judas, comprou um campo com o salário da injustiça. Então, o texto aqui diz que quem comprou o campo foi o Judas. Mas como é que os cristãos entendem a passagem? Eles entendem que lá em Mateus, simplesmente, no caso de estar os cristãos querem dizer o quê? E Pedro, ao dizer que quem comprou o campo foi Judas, e não, no caso, os sacerdotes, Pedro estava usando uma figura de linguagem que nós conhecemos muito, é chamada de metonímia, né? Que se substitui uma coisa pela outra, tá entendendo? Então eles entendem que quem comprou de fato o campo foram os sacerdotes, com dinheiro. Eles pegaram o dinheiro que Judas jogou lá e foram comprar um tal de um campo. Entenderam? Então, mais aquele dinheiro, eles entendem que, como aquele dinheiro pertencia a Judas, que ele adquiriu, né, quando traiu Jesus, então quando os sacerdotes vão e compram o campo, é como se Judas estivesse comprando o campo. Entenderam? E aí, no caso, seria uma figura de linguagem usada por Pedro. Eles querem dizer que Pedro usou uma figura de linguagem do tipo da metonímia.
Em Atos, continuando aqui, pessoal, em Atos, Lucas teria parafraseado Mateus e disse de uma outra forma que os sacerdotes compraram o terreno. Em outras palavras, os crentes dizem que Lucas usou de uma metonímia, ou melhor, usou uma figura de linguagem, como eu já havia dito, né? Vejam duas explicações dadas pelos crentes para essas passagens. Vocês vão ver aqui a explicação deles, né? Peguei duas explicações de diferentes denominações religiosas. Peguei de duas porque as outras sim vai repetir a mesma coisa, não muda nada não. O nome campo de sangue, em aramaico, Aceldama, foi aplicado pelos judeus ao lote de terreno comprado com o salário da injustiça, pago a Judas Iscariotes por ter traído Cristo Jesus. Atos 18, né? Atos capítulo 1, verso 18 e 19. Pelo menos desde o quarto século era comum, ou depois de Cristo, né? Tem sido identificado com Haket Dum, do lado meridional do Vale de Hinnom, na colina do Mau Conselho, que é um terreno plano a pouca distância, com colina acima. Conforme salientam as notas de Burns sobre o Novo Testamento em inglês, se Burns é comentarista bíblico, normalmente eles são crentes, né? Está ligado a uma denominação religiosa. Mas pegam a Bíblia, faz esses comentários deles, né? A maioria todos tendenciosos, né? Conforme salienta as notas de Burns sobre o Novo Testamento em inglês. A declaração de Atos, capítulo 1, versos 18, que Judas comprou um campo, não significa que ele fizesse o contrato e o pagamento, mas antes que ele proveu os meios ou foi a causa da compra do campo. O registro de Mateus 27, capítulo 27, versos 3 a 10, mostra que os sacerdotes usaram as 30 moedas de prata lançadas no templo por Judas para fazer a compra, e que este campo de sangue havia sido antes disso o campo de um oleiro, sendo comprado por eles para enterrar os estranhos. O local sugerido tem sido usado como cemitério desde os primeiros séculos. Então, isso aqui foi tirado de Ajuda ao Entendimento da Bíblia em inglês, página 48, das Testemunhas de Jeová. Essa é a explicação delas, né? Que resumidamente, é aquilo que eu falei para vocês, certo? Eles entendem, não só eles, né, como uma boa parte dos crentes em geral, entende que Pedro, ao falar que Judas comprou o campo, na verdade está parafraseando Mateus, que disse que quem comprou o campo teriam sido quem comprou o campo foi os principais sacerdotes, certo? Agora nós vamos ver uma outra corrente religiosa. Veja, como Judas pôde se enforcar e precipitar-se, de modo que sua barriga se abra e seus intestinos se espalhem pelo chão. Como conciliar essas diferentes narrativas? Talvez Judas tenha se enforcado, a corda se rompeu e ele caiu no chão e se partiu ao meio. Aqui está se referindo à questão da forma como ele morreu, né? Porque em Mateus nós vimos que ele se enforcou. O escritor diz que ele saiu e foi se enforcar. E já em Atos diz algo também em relação à morte de Judas um pouco diferente, né? Não fala que ele caiu de cabeça, né? E seus intestinos se espalharam. Então esse, essa corrente religiosa vai tentar conciliar essa passagem, essas duas ideias, né, contidas em Mateus e em Atos, com relação à forma como Judas morreu.
Talvez Judas tenha se enforcado. Veja, já começa dizendo talvez, ou seja, não tem certeza de nada. É uma mera especulação. Não tem prova. Talvez Judas tenha se enforcado. A corda se rompeu e ele caiu no chão e se partiu ao meio. Ou talvez, outra suposição, tá vendo? Ou talvez ele tenha tentado se enforcar e como não funcionou, então ele subiu em um lugar alto e saltou sobre o campo abaixo. Essas são as explicações de diferentes sites de crentes, certo? Para a contradição presente na informação apresentada por Atos, capítulo 1 e por Mateus, capítulo 27. Olha, as explicações dos crentes aparentemente são muito boas e conseguem convencer muito de dentro de suas próprias fileiras. Porém, só convencem a esses, pessoal. E esses estão propensos a serem convencidos de tudo que o crente falar. Bom, analisemos as passagens. Mateus nos fala que foram os sacerdotes que haviam comprado um terreno que passou a ser chamado de campo de sangue em virtude de ter sido comprado com dinheiro usado para trair Jesus e, consequentemente, derramar seu sangue. Porém, em Atos, vemos um relato totalmente novo e diferente do que é contado por Mateus. Lucas nos diz que o campo de sangue recebera esse nome não por causa de ter sido comprado com moedas oriundas de um assassinato, mas sim porque nele Judas havia derramado seu próprio sangue. Entenderam, pessoal? Os crentes tentam arrumar o texto, mas não conseguem. Como eu disse, eles vão convencer pessoas inocentes, pessoas que não sabem interpretar textos, tanto quanto eles, entenderam? Essa é a grande questão. Vou repetir novamente aqui para vocês, viu? Quando nós analisamos as passagens, nós vemos que Mateus nos fala que foram os sacerdotes que haviam comprado um terreno, que passou a ser chamado de campo de sangue em virtude de ter sido comprado com dinheiro usado para atrair Jesus. O nome do campo de sangue em Mateus se dá por causa disso, porque aquelas moedas representam o sangue de Jesus, tá entendendo? Ou de uma pessoa que foi morta, no caso Jesus, e consequentemente derramar seu sangue, certo? Porém, entenderam? Lá em Mateus, a denominação campo de sangue se dá por isso, porque aquelas moedas seriam usadas para comprar um terreno e essas moedas teriam origem na morte de uma pessoa, entendendo? No caso, o tal do Jesus. Então, o campo de sangue se dá, o nome do campo de sangue em Mateus se dá por causa do sangue de Jesus. Tá entendendo? Aquelas moedas foram usadas para comprar um campo e essas moedas seriam, no caso, estaria assim como que sujas de sangue daquela pessoa que ela serviu, que ela serviu para comprar para que um outro alguém fosse e traísse aquela pessoa, a ponto dela morrer. No caso, Judas trai Jesus e em decorrência dessa traição, provoca a morte de Jesus. Então, o campo de sangue em Mateus está ligado ao sangue de Jesus. Entenderam? Mas vejam, porém, em Atos, vemos um relato totalmente novo, diferente do que é contado por Mateus. Lucas, que é o escritor de Atos, ou se supõe, né, ser o escritor de Atos, nos diz que o campo de sangue receber esse nome de campo de sangue não por causa de ter sido comprado com moedas oriundas de um assassinato. Tá entendendo? É diferente o que os textos estão dizendo. Mas sim, pessoal, porque nele Judas havia derramado seu próprio sangue, quando teria caído de cabeça e seu corpo se despedaçado.
sabendo de que aquele campo foi onde Judas derramou seu sangue ao cair de cabeça, o povo de Jerusalém passou a chamar aquele lugar de Campo de Sangue. Entenderam, pessoal? Vou repetir novamente. Em Mateus, capítulo 27, o nome Campo de Sangue se dá por causa do sangue de Jesus. Já no relato de Lucas, que é relatado por Lucas em Atos, no caso, né? Eu falo de Lucas porque o livro de Atos dizem os cristãos que foi escrito por Lucas. Então, em Atos, capítulo 1, versos 18 a 19, naquele discurso mentiroso de Pedro, e ele relata toda aquela situação que envolveu o Judas, ele dá a entender que o campo recebe o nome de campo de sangue em virtude do sangue de Judas ter sido derramado naquele campo. Mas essa ideia não está presente em Mateus, está entendendo, pessoal? Em Mateus, o campo vai receber esse nome por causa ou em consequência das moedas que foram pagas para que Jesus morresse. Ou seja, em Mateus, o campo recebe o nome de campo de sangue em virtude do sangue de Jesus. E isso os crentes, coitados, não conseguem é, resolver esse dilema. Vocês viram a explicação, né, a explicação das testemunhas de Jeová, que é também apoiada por muitos nesse sentido. Outras denominações seguem essa mesma. Na verdade, as testemunhas de Jeová, esse entendimento não é deles, né? É aquela questão que eu falei aqui do comentário deles. Eles pegam de outras pessoas, de outras religiões, né? De outros comentaristas, né? A exemplo daquele Burns, né? E toma para si como se fossem deles, certo? E passam a explicar os membros de sua religião dessa forma. As outras religiões, as mesmas coisas, a mesma coisa, né? Bom, mas aí as explicações deles não tem nada a ver, porque a questão do nome do campo de sangue não tem nada a ver com relação a Judas, tá entendendo? No caso de Mateus. Eu vou voltar para o texto, para os dois textos, para vocês perceberem. Porque quando você lê rapidamente os textos, um seguido do outro, você não vai perceber a sutileza do texto. Principalmente se você lê os textos e for se guiar por essas mentiradas desses crentes, entendeu? E aí sua mente vai seguir a linha de raciocínio deles, fugindo do que o texto está querendo dizer. Vejam, então Judas, vamos ler novamente, de forma, vamos dizer assim, pausada, a passagem de Mateus, vejam. Então Judas, que havia traído Jesus, vendo que este tinha sido condenado, sentiu-se remorso e devolveu as moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei quando traí sangue inocente. Eles disseram: O que temos nós a ver com isso? Foi você que traiu, não fomos nós, né? Isso é com você. De modo que ele lançou as moedas, veja, de modo que Judas lançou as moedas de prata dentro do templo e saiu. Então foi se enforcar. O texto diz que ele foi se enforcar, jogou as moedas lá e foi se enforcar. Mas os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitido colocá-las no tesouro sagrado, porque são o preço, veja, por que não poderia colocar essas moedas lá? Porque essas moedas eram o preço, ou são o preço, ou eram o preço de sangue. Ou seja, as moedas serviram para pagar o preço ou a vida de alguém, tá entendendo? Daí chamar as moedas de preço de sangue. Era o preço de se tirar a vida de alguém. O sangue aqui representa a vida, no caso, tá entendendo? Preço de vida, preço de sangue, preço da vida de alguém. Depois de consultarem uns aos outros, né? E de conversarem, né, uns com os outros, depois usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro. Depois de conversarem uns com os outros, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro como lugar para sepultar estranhos. Por isso, aquele campo é chamado de Campo de Sangue até o dia de hoje.
Entenderam? Olha, por isso aquele campo é chamado de campo de sangue até o dia de hoje. Veja a primeira menção de sangue aqui, ó. Como eu falei, ó. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: não é permitido colocá-las no tesouro sagrado porque são o preço de quê, pessoal? As moedas são o preço de sangue. As moedas representam o sangue de alguém, a vida de alguém, certo? Aqui, primeira referência ao sangue. Aí o que é que diz a passagem em seguida? Por isso aquele campo que foi comprado com essas moedas que tinham preço de sangue passou a ser chamado de campo de sangue até o dia de hoje. Por que esse campo recebeu o nome de sangue, pessoal? Porque foram comprados com moedas que representavam o preço de sangue. É isso que o texto quer dizer. Está entendendo? Campo de sangue. E agora você pode perguntar, e esse sangue aqui é o de Jesus? Veja se não é. Isso é com você, de modo que ele lançou as moedas de prata. Nós vamos ver isso aqui quando Judas fala, pequei quando traí sangue inocente. Sangue inocente de quem era, pessoal? Sangue inocente. Sangue de Jesus. Entenderam? Então eles disseram, o que temos nós a ver com isso? Isso é com você, de modo que ele lançou as moedas de prata dentro do tesouro, do templo, e saiu. Ele foi e se enforcou. Mas os sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram, não é permitido colocar no tesouro sagrado, porque são preço de sangue. Que tipo de sangue, pessoal? Sangue, nesse caso aqui, que Judas chamou de sangue inocente. Aqui, ó. Tá aí, sangue inocente. Aí os sacerdotes entenderam que aquelas moedas estavam sujas, entre aspas, com sangue, porque foram usadas para tirar a vida de alguém. Tá entendendo? Daí aquelas moedas representarem o sangue de alguém, representarem o preço da vida de alguém. E com essas moedas eles compraram o campo. E como essas moedas representavam o preço de sangue de alguém, aquele campo, que por elas foram compradas, passou a ser chamado de campo de sangue. Mateus diz que até aquele momento que ele estava escrevendo a mentirada dele, aquele campo era conhecido. Entenderam? Agora vamos ver. Então fica claro, pessoal, que aqui em Mateus, o nome, a denominação campo de sangue, se dá em virtude do sangue de Jesus. O campo de sangue recebeu esse nome porque elas foram compradas com moedas que tinham o preço do sangue de alguém, certo? Agora vamos ver o que nós entendemos no relato de Lucas, registrado em Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Lucas ele registra o discurso de Pedro, certo? Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, os presentes ali, somavam cerca de 120 pessoas, e disse: homens, irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse profeticamente, porque isso aí está em Salmos, certo? Aí, como se atribui que Davi escreveu os Salmos, né? É outra mentira. Aí Pedro está dizendo aqui que aquilo que aconteceu com Judas teria que se cumprir, assim como foi profetizado por meio de Davi, através do Espírito Santo, nas Escrituras a respeito de Judas, que se tornou, olha, diz que Judas se tornou guia dos que prenderam Jesus. No caso, aquele pessoal, né, aquele grupo de pessoas que à noite se dirigiram lá para o jardim de nome Getsemane, né, e, e prenderam Jesus quando Judas foi e beijou-lhe a face. Aí ele fala aqui, né, que serviu de guia dos que prenderam Jesus. Pois ele foi contado entre nós e foi escolhido para participar nesse ministério. Esse homem, veja que aqui o texto fala, o texto de Lucas. Esse homem, Judas, comprou um campo com o salário da injustiça. E ao cair, veja, diz que ele, ao cair de cabeça,
seu corpo rebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso. Pessoal, aí a pergunta que se faz é: todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo de quê? Que Judas havia traído Jesus? Ou que Judas teria se arrebentado todo nesse campo? E suas vísceras ficaram expostas. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado, na língua deles, de Acéldama, isto é, campo de sangue. Entenderam, pessoal? Veja que esse relato aqui não tem nada a ver com Jesus. Em Atos, o campo de sangue recebe esse nome, mas ele não tem relação com o sangue de Jesus. Tem a ver com o sangue de Judas que foi derramado ali naquele campo. Entenderam? Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso. Aí eu lhe pergunto, disso o que, pessoal? De que Judas tinha traído Jesus? Ou isso, que Judas teria traído Jesus? Não. De que Judas se arrebentou dentro desse campo, foi, quebrou, caiu de cabeça, né? Caiu de cabeça, seu corpo arrebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Foi esse fato que as pessoas ficaram sabendo, né? Segundo essa mentira de Lucas, certo? Foi esse fato que as pessoas ficaram sabendo. Se todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo que Jesus havia traído Jesus, então todo mundo estava sabendo que Jesus era o Messias. Então por que todos lá negaram? Né? Entenderam? Então a passagem de Atos, capítulo 1, verso 16, nos diz qual foi o motivo por qual aquele campo passou a se chamar de campo de sangue. E isso se deu por causa de que naquele campo morreu um homem e suas vísceras ficaram expostas naquele campo, tá entendendo? Ou seja, sangue derramou-se ali, né? Daí o campo passou a ser chamado de campo de sangue. Ou seja, não tem nada a ver, pessoal, os dois relatos de Mateus e, e o relato de Lucas, registrado em Atos, da questão do nome de sangue de um e o nome do sangue no outro relato. E as explicações dos cristãos são risórias, né? Porque não tem nada a ver. A verdadeira contradição está no fato de o campo receber o nome. Em cada um dos, dos livros, há um motivo diferente pelo qual o campo recebe o nome de campo de sangue. Sem falar da forma, né? Porque da forma como o tal do Judas morreu, né? Porque lá se diz simplesmente que ele se enforcou. No outro diz que ele caiu de cabeça, certo? Ou seja, lá no livro de Mateus, fica registrado que Judas procurou a morte, foi buscar a morte e foi e se enforcou por vontade própria, tá entendendo? Já que não. Esse homem, veja que aqui diz, esse homem comprou um campo com salário de justiça e ao cair de cabeça, seu corpo arrebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Aqui não abre margem, pessoal, para nós pensarmos que Judas foi e se enforcou. Não, parece que teve um acidente com ele. Tá entendendo? Veja, aí, o texto não diz que ele se enforcou. Diz que ele caiu de cabeça. E ao cair de cabeça, seu corpo se arrebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Tá entendendo? No relato de Mateus, diz que ele foi se enforcar, ou seja, a iniciativa de tirar a vida partiu dele. Tá entendendo? Já em Atos não diz que esse Judas ele foi se enforcar. Não diz que ele caiu. Aqui dá a entender que aconteceu um acidente com Judas. Tá entendendo? Cristão é uma coisa séria.
Aí, dando continuidade, pessoal, o texto, vamos lá. A passagem aqui eu já expliquei, certo? Então, não vou repetir mais. Então, vamos lá. Percebam mais esse detalhe. Em Mateus, percebam mais esse detalhe. Em Mateus, o campo receberia esse nome porque teria sido comprado com moedas sujas de sangue. Ou seja, o preço daquele campo, na realidade, foi ao custo de uma vida, pessoal, como eu já falei, certo? No caso, a de Jesus, enquanto no relato de Lucas, o campo recebeu o nome campo de sangue, não por causa do sangue de Jesus, mas pelo próprio sangue de Judas, que teria morrido ali e tido seu sangue derramado e vísceras expostas. Além de que, em Atos, o comprador do campo do oleiro foi Judas, e não os sacerdotes. Os motivos pelos quais o campo receberá aquele nome, portanto, são diferentes em cada um dos relatos, pessoal. E isso os torna, sim, contraditórios. E mais, Lucas nos informa que Judas morreu naquele campo. Só que não tem sentido algum, pois Judas jogou as moedas dentro do templo. Percebam esse outro detalhe. Judas jogou as moedas dentro do templo e saiu para se suicidar. Assim nos diz Mateus. Logo, o suicídio de Judas ocorre muito tempo antes de os sacerdotes comprar aquele campo. Entenderam, pessoal? Quando Judas jogou aquelas moedas, os sacerdotes não saíram na carreira para comprar campo nenhum. A compra desse campo por meio dos sacerdotes, com aquele dinheiro que representava o sangue de Jesus, se deu em momento posterior, em momentos posteriores, tá entendendo? Não foi imediatamente. Faz sentido. Mas Judas se enforcou imediatamente depois que ele jogou. Entenderam? Percebam a palhaçada que é, pessoal, esses livros da Bíblia. Vou marcar novamente para nós voltarmos para os textos, a gente notar a palhaçada que é esses relatos bíblicos. E só acreditar, depositar sua vida, suas esperanças num livro desse, é jogar sua vida fora. É jogar sua vida e aguardar por esperanças vãs. Isso nunca vai acontecer, essas mentiradas de promessas futuras, que nunca é por agora, mas sempre por amanhã. Veja, pessoal, como nós dissemos lá anteriormente, veja o que é que o relato nos diz. Mas os principais, mas os principais sacerdotes pegaram a moeda de prata e disseram: não é permitido colocá-las no tesouro sagrado, porque são o preço de sangue. Já discutimos essa questão, né? Nós já sabemos por que em Mateus aquele campo recebeu o nome de campo de sangue. Nós também já sabemos que por que motivo em Atos aquele campo recebeu o nome de campo de sangue, certo? Não vamos mais discutir essa questão. Agora nós vamos nos ater a outros pontos. Veja, não é permitido colocar no tesouro porque são o preço de sangue. Depois de consultarem uns aos outros, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro como lugar para sepultar estranhos, pessoal. Por isso aquele campo é chamado de campo de sangue até o dia de hoje. Entenderam? Olha, Judas, quando ele joga as moedas, veja o que é que o texto diz aí. Pequei contra esse sangue inocente. Eles disseram: o que nós temos a ver com isso? Isso é com você. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo e saiu. Então foi se enforcar. Entenderam, pessoal? O Mateus nos diz que ao jogar as moedas dentro do templo, o Judas saiu imediatamente para se enforcar. Então, pessoal, mas se Judas saiu para se enforcar, Judas esperou
que os sacerdotes comprassem um campo e ele fosse se enforcar lá nesse campo que foi comprado pelos sacerdotes? Entenderam? Que mentirada é dos crentes quando tentam conciliar os textos em dizer que, na verdade, que comprou, quando Pedro está falando que quem havia comprado o campo foi, na verdade, foi os sacerdotes, mas porque o dinheiro pertencia a Judas, então foi como se ele tivesse comprado o campo. Não faz sentido. Por quê? Porque o texto de Mateus nos diz que, ao jogar as moedas, Judas saiu imediatamente para se enforcar. Está entendendo? Então foi se enforcar. Veja, então foi se enforcar. Então, se Judas foi se enforcar, quando ele jogou aquelas moedas, os sacerdotes não compraram o campo imediatamente. Entenderam? Então, primeiro aconteceu o enforcamento de Judas e, posteriormente, esses sacerdotes foram e compraram um campo que não era o campo que Judas havia se enforcado. Entenderam, pessoal? O texto de Mateus nos diz que o campo que foi comprado não é o campo em que Judas se suicidou, ou se enforcou, no caso. Porque Judas saiu imediatamente para se enforcar. Como é que Judas foi se enforcar no campo que ainda não havia sido comprado pelos sacerdotes? Entenderam? A mentirada? Em Atos, em Atos, veja que o Judas se enforca, ou se enforca não. O que acontece com Judas, a morte de Judas, que não é um enforcamento, e sim um acidente que aconteceu aqui, acontece nesse campo, que vai levar esse nome de campo de sangue, porque ele morreu lá dentro. E não com base com aquela descrição feita por Mateus, que nós acabamos de falar. Não faz sentido Lucas, o Judas ter ido se enforcar no campo que ainda não havia sido comprado. Entendeu? E nem faz sentido também você imaginar, só se você for um louco, um maluco, imaginar que Judas ficou esperando que os sacerdotes comprassem um campo e depois ele fosse invadir aquele campo, pular de um precipício ou armar uma corda para pular e a corda estava velha, ter arrebentado, ele cair de cabeça, ele morrer batido nas pedras e estourado suas vísceras lá naquele campo. Não faz sentido, né? Como é que ele ia saber que os sacerdotes teriam comprado um determinado campo? Ele vai escolher o campo que os sacerdotes teriam comprado para se suicidar. Entenderam, pessoal? O enforcamento de Judas em Mateus se dá em momento anterior à compra do campo pelos sacerdotes. Certo? E a morte de Judas não se dá no campo que os sacerdotes compraram. Primeiro porque o campo é comprado depois. Não é anterior à morte de Judas e nem concomitantemente à morte de Judas. Certo? E no relato de Atos, Judas morre no campo, dentro desse campo. Entenderam? Bom, logo, o suicídio de Judas ocorre muito tempo antes de os sacerdotes comprar aquele campo. Na narrativa de Atos não há menção alguma ou mesmo indícios de que ali se tratou de um suicídio. Entenderam, pessoal? Mesmo que admitamos, como os crentes vocês viram, eles falavam sempre, talvez, talvez. Ou seja, eles estão inventando, tentando conciliar uma coisa que eles veem que há uma contradição. Mesmo que admitamos que Lucas queira dizer que Judas havia se jogado do alto de um morro ou de um precipício, ou que a corda na qual estava supostamente pendurado se rompera, os relatos não se combinam. Primeiro, pelo que nós já dissemos, o motivo pelo qual cada um dos relatos dá o nome de campo de sangue são divergentes, são diferentes, são motivos diferentes.
Daí, os dois relatos serem diferentes, serem contraditórios. Somente nesse ponto já assim, nós encontramos a contradição, pessoal. E ela é insuperável. Você não pode substituir o motivo de um pelo outro, tá entendendo? Segundo ponto, pessoal, que nós falamos, envolve a questão do momento que Mateus fala do suicídio de Judas. E também a morte. Primeiro ponto, o segundo ponto, com relação à morte. Diz que ele foi se suicidar. Tá entendendo? No relato de Mateus, diz que Judas foi se suicidar logo após jogar as moedas. Ou seja, ele morreu imediatamente, pessoal. Ele não morreu posteriormente à compra daquele campo que seria comprado pelos sacerdotes. Em Mateus é registrado o suicídio. Em Atos, pessoal, com relação à morte de Judas, nós não vemos nenhum indício de que Judas foi suicidar, ou que Judas havia se suicidado em Atos. Não. O relato nos mostra um acidente que aconteceu. O cara caiu de cabeça e rachou a cabeça e seus intestinos estouraram. Pelo que nós percebemos em Atos, ele caiu de um barranco, coisa do tipo, mas não decorrência de que ele havia se enforcado. Não, foi um acidente. O livro de Atos nos mostra um acidente que aconteceu com Judas. E agora, pessoal, é que nós podemos até ver que faz sentido, mas o que está sendo falado por Lucas em Atos, porque como nós sabemos que esse pessoal sempre gostava de atrelar coisas a divindades ou aos deuses, então o relato de Atos nos mostra que, na verdade, o que aconteceu foi um acidente com Judas, é que os cristãos passaram a atrelar esse acidente de Judas a uma providência divina com relação à suposta traição que ele teria cometido contra Jesus. Está entendendo, pessoal? É passar a atrelar a morte de Judas a um evento das profecias dos judeus, alegando que ali estava se cumprindo uma profecia, quando na verdade simplesmente aconteceu um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa. Entendeu? Pelo texto de Mateus, percebemos que o ato de trair fora realizado de forma secreta entre Judas e os sacerdotes. Entenderam, pessoal? Pelo texto de Mateus, percebemos que o ato de trair fora realizado de forma secreta entre Judas e os sacerdotes. A traição de Judas não foi algo que o Judas saiu contando para todo mundo: eu traí Jesus, eu traí Jesus, eu traí Jesus. Ou os sacerdotes disseram: nós subornamos Judas para ele trair Jesus. Não foi assim. É tanto que o Judas aparece lá, né? No jardim de Getsemane, de supetão. Ninguém esperava ele por lá. Ele foi e beijou o tal do Jesus. Então a traição, o combinado entre Judas e o sacerdote era algo secreto. Só quem sabia era quem? Judas e os sacerdotes. Se outras pessoas soubessem, não era. Não era, não era algo secreto. Portanto, é uma mentira, pessoal. A afirmação desse evangelista quando diz que o povo de Jerusalém passou a chamar aquele lugar comprado pelos sacerdotes de campo de sangue, já que ninguém sabia que o campo teria sido comprado com dinheiro rejeitado por Judas. Está entendendo? Os sacerdotes, quando receberam o dinheiro de volta de Judas, ninguém ficou sabendo. Os sacerdotes, por acaso, saíram dizendo: nós pegamos 30 moedas de prata, ou de ouro, sei lá, e fomos comprar um campo. E essa moeda aqui foi com o dinheiro que Judas havia traído. Vocês acham que aconteceu isso? Não, pessoal. A traição só ficou.
a traição só era conhecida por Judas e pelos sacerdotes. Então, essa mentirada aqui que aparece no texto em que toda Jerusalém ficou sabendo e querem atrelar a questão da traição, isso não é verdade. O, o que foi que, como eu falei, o que foi que o povo todo ficou sabendo? Foi da traição? Não. O povo ficou sabendo foi que, nesse campo, um tal de um Judas morreu. Foi isso que todo o povo de Jerusalém ficou, todo o povo de Jerusalém ficou sabendo. E naquele campo, um tal do Judas morreu. Poderiam alguns dizer, mas Jesus disse aos discípulos que havia um traidor entre eles e que as Escrituras também apontavam as 30 moedas de prata na profecia de Jeremias e ou Zacarias. Realmente, há essas duas situações que podem ser levantadas. Entretanto, isso não tira as contradições nos textos de Mateus e de Lucas, que está registrado em Atos, mas justamente o contrário é que acontece. Primeiramente, se olharmos a profecia mencionada por Mateus, veremos mais ainda o quanto este escritor é um charlatão, um mentiroso. Seu evangelho está repleto de supostas profecias. Todas foram aplicadas na vida de Jesus para simularem que ele era o Messias. Mateus menciona Jeremias, mas a menção de 30 moedas não ocorre no livro desse profeta, mas em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e versos 13, pessoal. Mateus menciona as 30 moedas faladas por Zacarias e as relacionam ao que é dito por Jeremias 32. Tá entendendo? Ele pega uma coisa de um livro e joga em outro livro. Ele pega as 30 moedas de um livro, que fala de desse livro fala nas 30 moedas, e joga em outro livro, e no caso de Jeremias, tá entendendo? Mas os relatos de Jeremias e de Zacarias não tem nada a ver com traição, pessoal. De alguém ser traído por 30 moedas. Vocês vão ver aqui como eu vou explicar. Mateus inventou essa profecia. Zacarias fala, na verdade, de um mau presságio contra o Líbano, pessoal. Onde os filhos de Judá se encontram, não tem nada a ver com qualquer traição de alguém que seria vendido por 30 moedas. Basta vocês lerem o relato, certo? Vocês vão ver que não tem nada a ver de traição. Não fala ali que alguém ia ser traído. Nem naquele momento e nem em tempos posteriores. Tá entendendo? Podem olhar. Verifiquem lá, Zacarias capítulo 11. Lê o capítulo todo. Eu apontei aqui 12 e 13 porque diz respeito a essas 30 moedas, certo? Ou essa passagem o evangelista falou que era uma profecia, certo? Mas o bom é que vocês leiam o capítulo, se assim vocês desejarem, lógico, o capítulo todo, capítulo 11 todo, e vocês vão ver que o contexto não diz relação nenhuma, ou não abre margem para você entender que vai haver uma traição no futuro, ou naquele momento em que aquele relato diz respeito, entendendo? O relato diz respeito ao Líbano, pessoal, e aos filhos de Judá. Não tem nada a ver com qualquer traição de alguém que seria vendido por 30 moedas. Já em Jeremias, embora fale de 17 ciclos de prata, estas também não têm nada que ver com traição. Jeremias também está a se referir a uma profecia que envolvia o rei de Babilônia. Em ambos os textos, quer no de Jeremias, quer no de Zacarias, não existem a figura de algum campo ou terreno, pessoal. Não tem nada a ver de comprar terreno com 30 moedas ou coisa do tipo. Tá entendendo? Jeremias, ao mencionar as 30 moedas, deixa claro que elas seriam o preço pelo qual o Deus de Israel teria sido avaliado pelo seu povo Israel. Quer dizer, os judeus menosprezaram seu Deus por nada. Tá entendendo, pessoal? Na profecia de Jeremias, ou no texto de Jeremias,
Diz que os judeus, que é o povo de Javé, menospreza o Deus Javé a ponto de o avaliá-lo como se ele valesse 30 moedas de prata. Mas não tem nada a ver essa relação de desvalorização com questão de traição e está relacionada essa traição e essas 30 moedas a uma compra de um terreno, como é dito em Mateus e, e Lucas, né? Essa questão de Lucas, não, desculpe, Mateus, de dizer que havia sido comprado um campo com essas moedas, certo? E dizer que ali está se cumprindo as profecias de Zacarias. Tudo mentira, pessoal. Mateus, quando menciona as supostas profecias do Velho Testamento, sempre as desconfigura e as aplica de forma descontextualizada. Falei Mateus aqui, mas são todos eles, né? São os crentes que, na tentativa de conciliar os textos, colocam na passagem de Lucas a história de suicídio. Entendeu? Lá não diz nada, como vocês viram e como nós lemos a passagem. Não tem nada a ver de suicídio ali. O que é relatado, na verdade, por Lucas é um possível acidente ocorrido com o traidor Judas. Os sacerdotes não compraram o campo logo que Judas entregou-lhes as moedas de prata. A preocupação deles, naquele momento, era a condenação de Jesus e não comprar um campo para se livrar das moedas que não poderiam ficar no tesouro do templo. Isso poderia ficar facilmente para outro momento. Lucas diz que Judas morreu naquele campo, mas isso é um absurdo, pois, como já dito, o campo só foi comprado muito tempo depois de seu suicídio, registrado por Mateus. Está entendendo, pessoal? Por Mateus, pelos sacerdotes. Judas não ficou esperando que os sacerdotes comprassem um campo para só depois entrar nele e assim se suicidar. Se suicidar. Por mais que se tente ajustar os textos um com o outro, mais contraditórios eles ficariam. Mais do que poderia ter levado escritores cujos escritos, supostamente inspirados por uma divindade, cometessem tamanha contradição, pessoal. Simplesmente porque esses escritores nunca foram inspirados por nenhuma divindade. Aquilo que escreviam, se é que podemos dizer que escreveram de fato alguma coisa, pelo menos os apóstolos não, né? Não escreveram porcaria nenhuma, né? Porque eram tudo analfabeto. Tinha como fonte a mente humana, a mesma que criou a ideia de Deus. Daí essas contradições, pessoal. A discrepância entre os relatos bíblicos está no fato de que muitos dos escritores nunca se conheceram. Eram todos de diferentes lugares e épocas. Suas histórias teriam sido escritas por ouvir dizer. Nunca viram nada daquilo que dizem ter visto. Não foram testemunhas oculares de nada daquilo que escreveram. Ainda pesa o fato de que os escritores, quando transcreveram as histórias que ouviram dizer, nunca imaginaram que esses seus escritos fossem algum dia reunidos em um único compêndio ou num único livro que nós conhecemos hoje de Bíblia. Eram muitas as histórias orais, então ficava difícil separar o que poderia ser verdade ou invenção, se é que os que as escreveram se preocuparam com isso. A igreja primitiva, formada por cristãos, que resolveu reunir esses escritos num livro, que hoje chamamos de Bíblia, e pouco se preocupou se esses relatos eram ou não contraditórios. Ademais, quem é que sabia ler naqueles tempos, pessoal? Um homem que é, vilarejos, pessoas que eram de vilarejos vilas de pescadores. Você já viu uma vila de pescador ter pescador sabendo ler? Pescador se preocupando com o ofício da leitura? Não existe isso, pessoal.
A igreja recitava as mentiras de Jesus em latim. O povão sequer entendia o que era dito nos púlpitos. Já em tempos mais recentes, né? A igreja, os padres falavam em latim e o povo aqui, o povão, mal sabia ler nem o seu próprio idioma, no seu próprio idioma. Os padres ainda vinham com a história de falar em latim. Entenderam, pessoal? Acreditar nesses relatos da Bíblia é querer se enganar, pessoal. Você entregar sua vida a esse livro, a esse Deus que esse livro diz existir em suas páginas, é você jogar sua vida numa lata de lixo. Entenderam? Esse livro não tem nada de sagrado, não tem nada de inspirado. O que temos, o que temos nele é só mentiras recheadas com lendas, com um ou outro evento que de fato ocorreu. Tá entendendo? Esse livro é um livro de lendas. Esse livro é um livro de puro misticismo, pessoal. O povo que escreveu as histórias contidas nesse livro, desde os que escreveram as histórias do Velho Testamento, quanto aqueles que escreveram as do Novo Testamento, era um povo que estava imerso em lendas, em, em superstições. Pessoas ainda acreditavam em deuses. Não era um Deus só, não, acreditavam em deuses. Se levar as histórias desse livro para a sua vida e tê-las, essas histórias, como reais, é querer se enganar. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem, assistam o vídeo, os vídeos diversos que há no canal, em sua inteireza, para que o YouTuber possa divulgar mais e mais o canal, e o canal, é óbvio, cresça. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.